Cumprimentamos a todos e cumprimento a ti também, Sandra. Olá, Jorge. Que bom, que prazer poder estar contigo neste momento para recapitularmos mais uma das nossas importantes lições, e esta é especial, é a segunda lição deste primeiro trimestre de 2019, um conjunto de lições que nos vão fazer refletir sobre um dos mais importantes livros que já se escreveu, que é o livro de Apocalipse, que faz parte, portanto, da Bíblia Sagrada. O título desta lição, ou aquilo que vamos estudar, tem que ver com, digamos, aquele que, não sendo o autor do livro de Apocalipse, porque o autor é Jesus, foi o instrumento escolhido para poder trazer-nos esta mensagem de esperança, esta revelação a cada um de nós. Certo, estamos a falar de João, não é? Estamos a falar de João. Muito bem. Exatamente. Confesso-te que este não é um livro que o livro do Apocalipse para mim é sempre um bocadinho difícil. Exatamente porque é profético, não é? Sim. E porque muitas vezes os símbolos que ali estão são difíceis de entender. Por isso é que vai ser tão bom, durante estes 3 próximos meses, conseguirmos desvendar todos os símbolos e aquilo que a mensagem que eles nos trazem, porque realmente, como tu dizias e muito bem, este é um dos livros mais importantes, não só por ser profético, mas principalmente porque é um dos livros que mais fala sobre a segunda vinda de Jesus, não é? E essa é uma esperança que nós não podemos nunca esquecer, porque é ela a razão da nossa vida aqui nesta terra, não é? É importante sabermos em que contexto é que este livro foi escrito. Não foi numa altura muito agradável para João, foi João quem o escreveu, o apóstolo João, chamado discípulo amado de Jesus, e ele estava em cativeiro, precisamente na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. E já era idoso, não é? Portanto, não estamos a falar de um João ainda cheio de vigor, não é? Estamos a falar de um João já idoso. E estava em cativeiro por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade a Deus. Isto não agradou, naturalmente, aos líderes romanos e resolveram mandá-lo para esta ilha, não é? Para esta pequena ilha de Patmos, não é? É interessante vermos aqui, Jorge, que na introdução da lição fala-nos de que muitas vezes nós somos levados a pensar nas injustiças, não é? E temos algum sentimento de injustiça, muitas vezes porque, sendo nós fiéis àquilo que é correto, parece que aquilo que nós sofremos não é justo, não é? Este sentimento não seria um sentimento apenas de João ou de cada um de nós. A Bíblia também nos fala do sentimento que o próprio Davi teve, não é? Em relação a este assunto. E é interessante vermos que esta lição vai nos explicar que, seja quais forem as circunstâncias em que nós nos encontremos, Deus transforma sempre aquilo que é negativo naquilo que é positivo. E há sempre uma razão, ou Deus consegue contornar de tal forma as situações que a experiência destes homens, e muitas vezes a nossa experiência diária, é de que, apesar das circunstâncias, vale a pena, não é? Porque Deus conduz as coisas de forma a que fiquem suaves. E aconteceu isto a João, não é? Naquela ilha pequenina, não é? Pequeníssima, onde ele devia sofrer tormentos porque era uma prisão, não é? Ser uma ilha por si só já é uma prisão, não é? Quando nós visitamos uma ilha sentimos que passado pouco tempo não temos para onde ir, não é? É só o mar ali à volta, e eu sei bem do que falo, mas aqui
para além do isolamento de ser uma ilha, ainda havia a circunstância de que, muito provavelmente, João estaria a sofrer, portanto, acorrentado, mal alimentado, não é? Sim, aliás, a nossa lição mais adiante fala-nos exatamente disso, não é? Fala-nos dos sofrimentos por que passou João enquanto ali habitou, naquela ilha, não é? E iremos ver exatamente isso. Entretanto, tocaste num ponto muito importante em relação, quando falaste, e bem, acerca das dificuldades, das provações pelas quais nós também podemos passar. Não devemos esquecer, devemos antes ter em conta que a mensagem de Apocalipse é uma mensagem para o nosso tempo e até o tempo do fim. Exato. Portanto, é uma mensagem atualíssima. E quando está a ser feita esta revelação a João da parte de Jesus, Jesus tem como objetivo exatamente mostrar a realidade, a nossa condição espiritual e também chamar-nos a atenção para os perigos pelos quais nós podemos passar, não só por sermos fiéis ao Senhor, como João foi, e por isso ali esteve em sofrimento, digamos assim, nesta ilha de Patmos, mas também nos exorta e nos chama a atenção para as nossas necessidades espirituais. É importante pensarmos que a primeira imagem, porque o livro de Apocalipse está repleto de imagens, e a primeira imagem que nos aparece aqui no capítulo 2, e a primeira imagem que temos do Apocalipse acerca de Jesus é que ele está a andar entre os castiçais. Entre castiçais. E se nós pensarmos que estes castiçais representam 7 igrejas, certo? E estas 7 igrejas não são mais do que 7 períodos da história do cristianismo, portanto não são igrejas nominais, digamos assim, mas são períodos da história do cristianismo. É o histórico da igreja através dos tempos, desde a fundação do cristianismo, e é interessante que por 7 vezes, e esta mensagem se repete a todas as igrejas, a todas as 7 igrejas, por 7 vezes é dito isto: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso, isto realça a importância desta mensagem. E Jesus está entre as igrejas e é, digamos assim, a imagem daquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em todo o período da história da igreja, Jesus esteve entre a igreja. Por isso a imagem que temos ali é de Cristo andando entre os castiçais. Sim, a lição também aponta outra questão que eu acho que é importante, já que tu passaste já para esta parte da lição. O facto é que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, tinha a responsabilidade de cuidar, não é, de cada, a tarefa diária seria manter as lâmpadas, certo? Manter as lâmpadas que estavam no lugar santo acesas e brilhantes. E assim ele tomava conhecimento individual do estado de cada lamparina, não é? Não é como hoje, não é? Que nós carregamos no interruptor e a luz acende. Naquela altura havia necessidade de enchê-las com óleo, de cuidar dos pavios, enfim. E esse era o trabalho. E essa era a tarefa diária. Dos sacerdotes. E isto também, o facto de nos apresentar aqui Jesus a caminhar entre estes castiçais, portanto, entre estas lâmpadas, demonstra também que Deus cuida de nós a todo momento e que Ele tem conhecimento perfeito das nossas necessidades e das nossas circunstâncias enquanto seu povo, e por isso ele intercede por nós. E eu achei
muito importante quando diz aqui, ele intercede por nós pessoalmente. Não é? Realmente demonstra que este Jesus teve o cuidado de mostrar a João, logo no início deste livro, de que era muito importante que ele percebesse que tudo aquilo que lhe ia ser revelado e tudo aquilo que chegaria até nós, era algo que Jesus cuidou pessoalmente. Desde o princípio Não é? foi assim, Sandra, e isso é admirável. É admirável nós pensarmos que quando o homem pecou, quando surgiu o pecado no mundo através de Adão, esta era uma questão que tinha que ser resolvida. E Jesus foi como se dissesse: Eu resolvo. eu resolvo isto pessoalmente. Eu Exatamente. pessoalmente vou resolver isto. Eu assumo, não é? O que nos leva a entender que realmente Jesus está muito interessado nas nossas dificuldades, nos nossos problemas e, sobretudo, quando muitos destes problemas e destas dificuldades que vivemos acontecem pela nossa fidelidade. Sim, Não é? exatamente. Pela nossa fidelidade. E eu chamo a atenção para isto. Quantas pessoas, hoje em dia, que são cristãos adventistas do sétimo dia, como nós somos, têm dificuldades, por vezes, no seu trabalho, no que diz respeito à liberdade para poderem observar o sábado. Questões como estas e outras mais podem surgir a qualquer momento na vida dos filhos de Deus. Mas ali está o Senhor dizendo: esta é uma questão minha também. Exatamente. E eu resolvo isto pessoalmente. E em Apocalipse usa-se muito a expressão eu conheço, eu sei, não é? Usa-se muito este termo de eu sei, eu conheço, porque Jesus esteve aqui, não é? Ele é um de nós, ele percebe o que nós sentimos. Mas é interessante que isto não se passa somente no nosso tempo, ou não se passou apenas no tempo de João, quando João sentiu ali a presença de Jesus com ele. Nós lembramos, e há um episódio que não podemos deixar de falar nele, a questão dos três companheiros de Daniel. Os jovens hebreus, sim. Não é? Quando eles estavam na fornalha ardente, havia alguém, um terceiro que lá E lá estava, está, não é? mais um exemplo de dificuldade que surgiu pela fidelidade, não é? Como eles não se quiseram dobrar ou não se quiseram ajoelhar perante a estátua, então eles foram arrastados para dentro da fornalha, portanto era o castigo. E ali vimos que Jesus pessoalmente foi tratar deles, não é? Outro aspecto que também nos é referido na lição foi a história de Estevão, não é? Estevão, quando estava a ser apedrejado, também se lhe abriu os céus e ele também conseguiu ver que Jesus estava ali, a cuidar pessoalmente dele. Portanto, é muito interessante vermos este aspecto do cuidado que Deus tem em dizer: é verdade que isso vão ser tempos atribulados e difíceis, mas nunca se esqueçam que eu conheço, eu sei. João, para além de viver numa pequena ilha com cerca de 15 km de comprimento e 10 km de largura, imaginem só, ele vivia numa pequena colónia prisional. Exatamente. Onde onde ele era tratado como um criminoso. Ele não estava ali, simplesmente foi desterrado e ali foi deixado naquela ilha deserta. Exato. Não, ele foi tratado como um criminoso acorrentado, mal alimentado, não é? Obrigado a fazer trabalhos forçados sob o chicote, porque isto era costume nas prisões daquela dos altura, romanos, não é? Exatamente. em relação aos prisioneiros, não é? Mas foi aqui que ele encontrou paz, mesmo no meio da tribulação. E foi aqui onde ele teve a maior revelação de Jesus. E é interessante ver, e há bocadinho referias, quando nós caímos, quando o ser humano caiu, é interessante ver que esta visão foi dada num dia especial, não é? Não foi num dia qualquer. Exatamente para que João percebesse que havia aquele memorial da criação, mas também o memorial da libertação. Exatamente. E embora João estivesse ali acorrentado e maltratado naquela ilha, não é? Ele estava liberto. Ele era livre, não é? Em Cristo ele era livre. Sim, mas há uma interpretação vulgar evangélica
que diz que neste dia em que João foi Visitado, digamos assim. Não é? visitado e teve esta visão, esta revelação da parte de Jesus, esse dia é o domingo e não o sábado. Sim, porque a diz lá, referência é o dia do Senhor, o não é? primeiro dia da semana, não é? No dia do Senhor. Senhor. Agora, a verdade é que se nós procurarmos e estudarmos com cuidado a palavra de Deus, iremos verificar que em vários livros aparecem vários textos que nos dizem exatamente que o dia do Senhor é o sábado. Basta começarmos por Êxodo 20, não é? O mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus está ali transcrito e que diz exatamente isto: o dia do Senhor teu Deus. Não é? O sábado, o dia do Senhor teu Deus. É esta expressão que lá está. E por isso foi uma dádiva de Deus e um conforto para este velho homem Celebrar um sábado daquela forma, não é? Mas eu sugiro que façamos uma pequena pausa para um momento musical. Certo. Aqui estou eu, pronto para seguir o plano que tens para mim. Com todo o meu ser eu te quero servir, lutar até ao fim. Quero ser um desbravador do Senhor, seguir o seu trilho. Ele prometeu que quem primeiro procurar, tudo o resto receberá. O novo dia nos chama a trabalhar na obra do nosso Senhor. Nem sempre é fácil e a força às vezes falta, mas com Deus será sempre melhor. Quero ser um desbravador do Senhor, seguir o seu trilho. Ele prometeu que quem primeiro procurar, tudo o resto receberá. Quero ser um desbravador do Senhor, seguir o seu trilho. Ele prometeu que quem primeiro procurar, tudo o resto receberá. Tudo o resto receberá. Tudo o resto receberá. Então estávamos a falar exatamente do dia do Senhor, o sábado. Isto é importante. Deixa-me só fazer aqui falaste sobre o Êxodo e as pessoas podem ser levadas a pensar, pois, mas isso era no Velho Testamento, Sim. não era no Novo, não é? Mas depois vemos, pela experiência do próprio Cristo, não é? Do próprio Jesus, quando aqui esteve na Terra, sempre que ele se dirigia ao templo, ele dizia que era no dia do Senhor. E ele dirigia-se em que altura? Era no sábado, não é? E para além disso temos outras referências imensas, mesmo depois da morte de Jesus, de os discípulos se reunirem no dia do Senhor, que seria o sábado. Portanto, é um convite que nós fazemos aqui. Tivemos a oportunidade aqui há uns meses atrás já de estudar um bocadinho sobre este dia, mas é um convite que fica se alguém quiser aprofundar este assunto, porque é realmente muito importante. Esta mensagem foi levada a João, uma mensagem vital para as nossas vidas, no dia do Senhor, que é o sábado. E isto quer dizer alguma coisa, não se pode separar. Não se pode separar o Deus Criador do Deus Libertador, não é? E por isso fica aqui o apelo, se alguém realmente tem dúvida, ou se alguém gostaria de aprofundar este assunto, contacte-nos aqui nas Palavras Cruzadas, nós teremos todo o gosto, não é? Em ajudar. Sem dúvida. Estaremos à sua disposição, através
dos nossos contactos, que certamente neste momento terá a visualização dos mesmos. Mas, continuando a conversar um pouco sobre este grande esta lição, tema, não é? sobre este grande tema, não é? Sobre esta lição, nós vemos exatamente as mensagens de Cristo para então e para agora. É interessante que Jesus dá uma ordem, não é? E diz claramente, o que vês, escreve-o. Escreve. Não é? Ou seja, não fiques só pelo que vês, tu tens que partilhar isto não é só para ti, tu tens que partilhar. O que tu vês, escreve-o num livro e envia-o às igrejas. Portanto, esta mensagem foi dada a João com o propósito de chegar a nós, não é? Exatamente. E há pouco tu referias, e muito bem, que esta mensagem fala sobre os vários períodos da história ou da igreja, não é? Mas eu também gostei da aplicação universal que nos diz que estas mensagens têm, que é: eu posso estar numa situação espiritual, mais parecida com esta igreja ou com aquela, e encontro ali a solução, encontro ali o que é que eu tenho que fazer, encontro ali o que é que Deus me diz, não é? Portanto, não é só o período da igreja, aliás, aqui tem as aplicações, As três não é? aplicações, As três porque aplicações. isto tem uma aplicação histórica, é o período romano, da história do Império Romano, da severidade do Império Romano. E Por para isso, os cristãos que viviam naquela altura, não é? E nós sabemos há que não era uma fácil. aplicação também profética, portanto, as condições espirituais da igreja, e o objetivo de Jesus é falar exatamente às 7 igrejas, que são os 7 períodos da história da igreja, incluindo a última igreja, Laodiceia, que é exatamente o período que estamos a viver hoje, e há ali uma mensagem para a igreja cristã hoje. Por isso estas 3 aplicações são ali patentes, mas como referiste também, e eu também direi muito bem, a aplicação universal. É que estas mensagens contêm lições que podem aplicar-se a diferentes cristãos em Diferentes, todas as eras, em todas as épocas. Exatamente. Não é? Diz que a boa notícia é que, seja qual for a condição espiritual, Deus vai ao encontro. E notamos sempre isto, não é? Deus vem ter connosco. Deus procura-nos. Foi sempre assim não é? desde Foi o sempre princípio. assim. Quando Adão e Eva exatamente, pecaram, não Deus é? foi ter Não com sei eles. porque essa imagem é logo a primeira que nos aparece quando nós Nós falamos temos de a Jesus. história do filho pródigo. Sim. Realmente, o filho pródigo toma uma decisão importante de voltar para a casa do pai. Mas quem corre ao encontro, Mas quem corre não é? ao encontro dele É o é o pai. pai. Exatamente. Não é? E esta imagem que também temos no Apocalipse, e que é uma imagem que devemos guardar nesta certeza de que Jesus não nos abandona, ainda que nós possamos afastar-nos dele. Ele estará sempre preocupado, como aqui vemos nestas mensagens de Cristo para aquele tempo e para hoje. muito bem, parece-me, se não estou enganada, de que nós vamos começar a falar sobre a primeira igreja, não é? Exatamente. A mensagem que foi enviada à primeira igreja, digamos Éfeso. assim. E diz-nos aqui que esta cidade era um centro de muito comércio, Era não a é? principal capital da Ásia. Portanto, era uma cidade com uma população muito grande para aquele tempo. E como disse, esta era realmente E era ali que estava também a igreja mais influente, a mais igreja cristã influente, mais sem influente, dúvida, não é? Era um centro comercial e religioso, digamos, muito importante para a história do mundo e do Império em particular naquele tempo. não é? Mas, no entanto, diz-nos aqui que, apesar de no início eles terem sido muito fiéis e deles serem bastante fervorosos, não é? Diz que eles eram ativos, obedientes à verdade. No entanto, digamos assim que o amor foi-se esfriando, não é? Deixaram-se influenciar também um pouco. Porquê? Porque Éfeso era a cidade dos templos, mas era a cidade também dos teatros, dos ginásios, dos bordéis, Pois. não é? E havia também A influência externa era Negativa. muito... Pronto, e era enorme, não é? era a primeira igreja, digamos, os primórdios do cristianismo, nós diríamos o primeiro amor. não é? Exatamente. E realmente o que acontece, e na última parte
da descrição desta igreja, ou deste período da história do cristianismo, infelizmente são apontados ali algumas dificuldades, alguns problemas, mas lá está, aquele que anda no meio dos castiçais, aquele que está sempre pronto, ele vem ao encontro para também exortar, motivar, repreender, a fim de procurar salvar os seus filhos, não é? Eu achei interessante porque todos nós passamos também por isto, não é? Sem dúvida. Todos nós, quando conhecemos a mensagem, somos bastante fervorosos, temos um grande amor, não é? E depois, com o passar e a rotina do dia a dia e a tal Corremos influência, esse perigo, não é? não é? Nós podemos correr neste perigo. Sim, sim, E, sem dúvida. e eu achei maravilhoso as palavras que ali encontramos, porque diz assim: lembra-te de onde caíste, depois diz arrepende-te, ou então removerei. Não é? E nós devemos ter sempre presentes na nossa caminhada cristã este cuidado, porque todos nós podemos correr este risco de dispersar-nos muito com aquilo que nos envolve e desviar-nos daquilo que é o principal, não é? E que é o objetivo central da nossa vida. Porque aqui diz-nos como a igreja começou a perder o seu fogo, não é? Jesus teve necessidade de vir e mexer as brasas, não é? Exatamente. E atear novamente o fogo. E foi por isso que ele pediu a João que mandasse esta mensagem a esta igreja, não é? E Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e pratica o quê? As as primeiras obras. se não removerei de ti, não é? Exatamente. Este cuidado, esta proteção. Este sentido de proteção, sim, da parte de Deus. Mas há aqui uma questão que eu achei muito interessante quando li e que gostaria de colocá-la. Está aqui escrito, e isto fez-me pensar um pouco. E eu pergunto, ou melhor, sim, é uma pergunta que é feita, imagine que faz parte de uma congregação cujo amor está a esmorecer. Os membros podem não estar a praticar nenhum pecado conhecido ou público. Em certo sentido, até estão a fazer o que é certo. Sofrem, no entanto, de formalismo e de frieza. Como é que o conselho que Jesus dá aqui pode libertar dessa situação uma igreja nessas condições? É que o verdadeiro perigo é este, não é? O verdadeiro perigo é a frieza e o formalismo. Não é tanto o pecado, não é? Porque é como diz aqui, nós até podemos estar no caminho certo. Mas até que ponto nós vivemos isso no nosso dia a dia? Na nossa experiência. Na nossa real, experiência. não é? Até que ponto nós usamos aquilo que sabemos e que Deus nos dá a oportunidade de conhecer para atrair outros. Afinal, essa é a nossa função neste mundo, não é? De ser discípulos de Jesus. E o que é que nós faríamos? Não sei. Teremos que pensar um bocadinho. Mas provavelmente o conselho de voltar àquilo que era no início será o mais adequado, não é? Pensar exatamente porque é que no início esta mensagem fez em mim ou teve uma consequência tão forte na minha vida e porque é que passado 1 ano, 2, 3, enfim, poderá não ser assim. Ou porque é que na minha igreja eu não encontro este calor, este fogo. Não é? Não sei, tens alguma resposta para isto? Eu lancei a pergunta e fiquei com esta questão quando a li na minha mente durante muito tempo. E a única resposta que eu posso ter, ainda que se possa pensar que seja apenas um chavão, mas a verdade é que a solução para todos os nossos problemas, sejam eles individuais ou coletivos como a Igreja, está em Cristo. E está no nosso apego a Jesus. Está, de
nesta necessidade que temos de remexer um pouco as brasas. De remexer um pouco as brasas. E nós estamos no início de um ano, não É é? a altura de remexer as brasas. É uma altura muito boa para pensarmos Para em refletir, para pensar, remexer as para brasas. que realmente possamos... Até porque a promessa é ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no É paraíso de interessante Deus. também, não é? Porque Jesus fala sempre no vencedor. E quer dizer que em todos os períodos da história do cristianismo há vencedores. Senão Jesus não estaria a dizer, ao vencedor darei. E quando nós lemos as outras cartas às outras igrejas, esta expressão também se repete. São estas duas expressões que se repetem. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja e ao vencedor. Bom, Sandra, estamos praticamente a chegar ao final destas palavras cruzadas que nos trouxeram mais uma visão daquele que é o nosso maravilhoso Salvador, preocupado conosco, aquele que nos no alerta, símbolo do não é? Apocalipse está entre os castiçais. E está a ali- descrição que é feita não é, de Cristo enquanto realmente como sacerdote, Não é? É fantástica, Com as nós suas não- vestes sacerdotais, aquele em quem cingido em podemos- ouro, não é? Com os seus olhos como se fossem fogo, enfim. É uma imagem que nos dá para que pensemos que Deus tem muito poder. E que se nos aliarmos a esse poder, lá está, ao vencedor. Nós podemos ser vencedores porque Ele venceu, não é? E se nós estivermos juntinhos a Ele, mesmo apesar de todas as circunstâncias, como diz a lição, as nuvens escuras que nos rodeiam, os problemas que vêm, a verdade é que Jesus está ali. E Ele não é um ser frágil, não O é? aparecimento de Cristo a João deveria ser para todos os crentes e não crentes uma evidência que temos um Cristo ressuscitado. E Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem intercede por nós. E foi essa a imagem que hoje procuramos exatamente trazer nestas palavras cruzadas através desta lição maravilhosa. Mas podemos já lançar aqui um pouco o apetite, digamos assim, para a lição que virá a seguir. É Portanto, 3, a não é? partir do dia 13 de janeiro, a lição número 3, as mensagens de Jesus às 7 igrejas. Será um estudo completo destas mensagens, 7 mensagens, cada uma dirigida a um período da história deste mundo, por isso aguçamos assim um pouco a sua curiosidade e o seu interesse pelo estudo do Apocalipse. Mas, como a Sandra disse, quase no início ou a meio desta nossa conversa, qualquer dúvida, qualquer questão, se deseja realmente aprofundar um pouco mais o livro de Apocalipse, eu aproveito para dizer que há imensos livros sobre o Apocalipse. Nós temos nas nossas livrarias, espalhadas pelas nossas igrejas aqui em Portugal, um livro muito interessante de estudo sobre o Apocalipse. Se tem interesse sobre esse assunto, procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima e procura a livraria dessa igreja e adquira esse livro que durante este trimestre vai ajudá-lo muito no estudo desta lição. Sandra, foi um prazer muito grande Igualmente. poder ter-te como companheira de diálogo neste momento. Que Deus possa abençoar-te e Obrigada, que igualmente. todos os nossos ouvintes também aproveitamos para vos desejar ainda neste mês de janeiro, com certeza, um ótimo e feliz ano de 2019, cheio das inefáveis, graciosas bênçãos do nosso Deus. Até breve.